Olá pessoal, aqui quem fala é o Victor, fundador do Instituto Cure o Mundo, e hoje nós trazemos para você, nessa data especial, aniversário desse cara aqui, que completa 58 anos hoje, dia 29 de agosto, um grande, uma grande pessoa que representa muito ele aqui no Brasil, que é o Rodrigo Teaser, né? O Rodrigo, nós agradecemos desde já pela disponibilidade em estar cedendo, né, a imagem dele para nos conceder essa entrevista, que é uma pessoa muito bacana e inclusive está parando seu ensaio aí para dar essa entrevista para a gente, né? Então, vamos lá. E a primeira pergunta, Rodrigo, seja muito bem-vindo, muito boa noite. É uma Valeu. pergunta sobre o que esse dia, 29 de agosto, significa para a humanidade, levando em consideração aí o nascimento desse grande ícone na história da música e na história também da humanidade. Quem não conhece afinal Michael Jackson? Cara, pra mim como fã, o dia 29 sempre representou um dia muito especial. É, Cada pessoa tem uma forma, claro, de ver o mundo, de ver a vida, de ver as coisas. Cada pessoa tem uma forma de ter a sua fé, de exercer a sua fé. Para mim, a minha forma de me relacionar com o Michael sempre teve muito ligada à minha forma de me relacionar com o mundo em si e até com a minha própria fé. Então eu sempre tive o dia 29 de agosto como um dia muito especial, como um dia em que Deus permitiu que nascesse um cara especial, um cara diferenciado, que além de passar por tudo que passou, criou tudo que criou, e apesar de tudo que passou, só deixou uma mensagem positiva. A mensagem do Mike era uma mensagem de amor, independente do que ele passasse. Então, para mim, o dia 29 sempre foi um dia especial, desde que eu me entendo por gente, é um dia especial. Não foi à toa que eu escolhi essa data para casar. O meu casamento com a Priscila aconteceu no dia 29 de agosto, que assim eu tenho dois motivos para comemorar nessa data. Então, para mim, é um dia especial em todos os sentidos. Certo. E você disse que desde quando se conhece por gente, né? Você já tem essa data como uma data especial. Para você, assim, na sua lembrança mais remota, qual que é a primeira lembrança que você tem do Michael? Você sabe que eu já me perguntaram isso, eu já tentei me recordar, assim, de quando foi a primeira vez, e assim, eu não consigo achar a primeira lembrança, porque eu era muito novo mesmo, assim, eu não sei te falar quantos anos eu tinha, porque a primeira lembrança que eu tenho de vida, digamos assim, de muito novo, de 4 5 anos, já é de uma época em que eu ficava ouvindo Thriller repetidamente. É, Me lembro, é engraçado, uma das primeiras recordações que eu tenho da vida foi quando eu tinha o álbum Thriller e estava fazendo uma reforma na minha casa, eu tinha 4 anos. E eu peguei o disco, eu estava brincando na areia e fui pegar o disco para minha mãe, para ela pôr. E eu fui com a mão cheia de areia. E eu risquei esse disco inteiro. Nossa. E aí minha mãe teve que me dar mais um álbum Thriller, porque aquele eu estraguei. Então, tipo, a primeira recordação que eu tenho de Michael, assim, a primeira recordação que eu tenho da minha vida já muito novo, é uma recordação que já é de um período onde o Michael já fazia parte da minha vida. Então eu sempre brinco que eu não sei como é minha vida, como seria minha vida sem a presença do Michael, sem a companhia dele. Certo. E você foi a dois shows dele, né? Em 1993, quando ele veio ao Brasil na turnê Dangerous, né? Foi. Como que foi quando você entrou ali naquele estádio, no meio daquela multidão? Qual era a energia que tinha ali, né, naquele ambiente? Qual era a energia quando o Michael subiu no palco? O que você sentiu nesse momento? Cara, é um negócio muito incrível, porque até eu ir no show do Michael, o único show que eu tinha ido na vida, eu tava falando isso hoje pra Priscila. O único show que eu tinha ido na vida foi um show do Trem da Alegria. Então eu só tinha visto um show do Trem da Alegria no estacionamento de um shopping em São Paulo. E o segundo show da minha vida foi o show do Michael Jackson no estádio do Morumbi. Então, assim, eu nunca tinha entrado num estádio de futebol. Eu não sabia o tamanho, a dimensão daquilo. Quando eu cheguei, que eu corri, que eu parei em frente ao palco, eu só conseguia pensar como aquilo era, parecia um prédio de tão imenso. E eu não conseguia entender como que poderia um estádio tão cheio, como que o Michael iria lidar com aquilo. Que eu ficava, como que pode? Como é que vai ser isso?
E era muito louco você, durante o dia, ficar imaginando, caramba, daqui a pouco esse cara vai estar naquele palco, meu Deus, será? Ai, meu Deus, será possível, será possível? E a sensação é muito incrível, cara. Eu sempre digo que talvez o que eu faça hoje seja até uma tentativa de reviver a sensação que eu tive nesse dia, porque é incrível você imaginar que uma pessoa em cima de um palco possa dominar um estádio da forma que ele dominava. E a gente está falando de um cara que, apesar de usar várias pirotecnias e tudo mais, sempre foi um cara meio avesso a exageros. É... o Michael poderia ter tido todo tipo de produção, mas ele sempre priorizou a relação artística mesmo. Então, é um cara que ele era artista no maior sentido da palavra. E hoje, adulto, eu vejo o esforço que deve ter sido para ele também pelo período que ele passava e as coisas que ele passava. E, enfim, tá fazendo aquilo. Então, a sensação era muito incrível, porque é um estádio inteiro na mesma sintonia. Não importa se você é homem, mulher, criança, adulto, velho, rico, pobre, não interessa. A hora que o cara entra, você só grita e chora. E aí, as 2 horas que ele se apresenta, é isso. Então, é uma coisa muito bacana. Então, eu acho que o que eu faço hoje é, de alguma forma, tentar reviver isso. A coisa que eu sinto mais orgulho é quando alguém fala para mim que vai no show e se conecta comigo e com as pessoas em volta, porque o show se trata disso, é uma homenagem. Então, se trata de uma conexão que se estabelece. Então, é uma sensação muito boa, cara. E é um sentimento que, graças a Deus, eu consigo revisitar na minha memória e manter vivo dentro de mim. Certo. Desde os 5 anos, né, que você brinca de ser Michael Jackson, né? Segundo a sua mãe, como você É. disse várias vezes já, né? Que mais te motivou nesse tempo todo a fazer isso, a fazer essa dedicação, a brincar dessa forma? O que sempre te motivou mais? A minha motivação maior sempre veio, lógico, veio da minha mãe mesmo, mas a minha família inteira me motivava, cara. Meu pai, meus irmãos, minha avó, minha tia, meu tio. Eu era uma criança muito tímida, absurdamente tímida. E descobrir isso foi uma coisa que me fez muito bem, porque me possibilitou, me tornar uma pessoa um pouco mais sociável mesmo, porque é muito complicado quando você é uma criança e é muito tímido, porque você acaba não socializando, você acaba não tendo muitos amigos, muitos vínculos, e você acaba perdendo uma fase muito importante da vida de uma criança mesmo, de fazer amigos e tudo mais. E eu era muito introspectivo. Então isso me possibilitou, apesar da timidez, enxergar um pouco além daquilo e, assim, de cara mesmo, de cara, logo no começo, ainda muito criança, a minha relação com isso sempre foi uma relação muito íntima, muito forte, muito respeitável, assim, porque para mim, desde criança, mesmo que ele não soubesse que eu existia, mesmo que eu não ganhasse nada com isso, para mim era uma questão, ok, tem que ser o mais bacana, mais bonito, mais legal, o mais divertido, o mais honesto possível. Então, o incentivo da minha família foi fundamental para isso. A minha mãe foi quem me incentivou mais, porque, enfim, era ela que corria para centro de São Paulo para comprar fivela, tecido e tudo mais. Mas eu sei que ela era a parte presente da coisa, mas eu sei que a minha família inteira me apoiava muito, cara, muito, muito mesmo. Meu pai, meus irmãos, meus tios, minha tia, minha avó, era uma coisa muito bacana. Quando eu conseguia fazer algum show quando eu era criança, assim, a família inteira ia em peso para prestigiar e tal. Então, a família inteira me deu muita força. Entendi. E hoje, né, essa brincadeira toda se tornou, né, uma grande homenagem, né, a maior homenagem aí do Brasil, e se não dizer, né, do mundo, né, que é o tributo ao Rei do Pop, que tem andado aí pelo Brasil inteiro e diversos países afora, né? E quando você está nessas viagens, né, aí pelo Brasil, você se depara com fãs incondicionais, que assim como eu e você, são fãs incondicionais do Michael, né, e também admiradores da arte dele, né? Como que para você receber o carinho do público, né? E poder fazer com que eles sintam esse sentimento que seria ali estar no show do Michael, e até mesmo como você se sente em saber que o Michael, de onde quer que ele esteja, está recebendo essa energia positiva.
Essa pergunta quem fez pra você foi a Isa Teaser, tá? Quem? A Isa Teaser. Isa. Pô, beijo, Isa. Cara, pra mim é um negócio muito... É muito especial. Eu não consigo encontrar uma palavra que consiga mensurar o tamanho disso na minha vida, porque o show, ele foi criado para que as pessoas pudessem ir, para que elas gostassem, se emocionassem e que elas saíssem pensando, caramba, se este cara conseguiu fazer isso, imagino que não era o Michael. A minha intenção sempre foi essa. Nunca foi de, eu quero que as pessoas assistam e pensem, nossa, como ele faz igual. Não, eu não tenho essa petulância. A minha intenção é que as pessoas se conectem, como eu falei. Então, quando eu tô num palco e eu consigo ver um mar de gente cantando I'll Be There, ou dançando Rock With You, ou, enfim, ou ficando embasbacado com alguma situação que foi criada pelo Michael, isso para mim é muito especial. Porque, de certa forma, eu nunca vou saber, a não ser que lancem um documentário amanhã, mas eu nunca vou saber exatamente o que o Michael queria com cada parte do show. Mas eu sei o que eu senti e o que eu sinto quando eu vejo um vídeo. Então, se de alguma forma a pessoa que vai no meu show sente parecido, eu me sinto muito bem. Porque aí eu sinto de verdade que eu estou fazendo alguma coisa com a arte que ele criou. Porque se a pessoa, no mesmo momento que eu perco o fôlego, se alguém assistir no show perder, eu sinto que a arte dele literalmente está viva. Eu sinto que eu soube utilizar aquilo. Para mim, receber o carinho do pessoal é uma coisa que... Eu disse isso num show já. O meu sonho sempre foi encontrar com o Michael, né? Eu sempre quis encontrar com ele e agradecer. E aí hoje, se eu posso agradecer as pessoas de estarem no meu show e as pessoas agradecem por eu ter feito, é a minha forma de me comunicar com o Michael. Então, fazer o meu show, unir essas pessoas e receber o carinho delas é como se eu recebesse o carinho do Michael. Eu interpreto dessa forma. Eu sei que o carinho é dado para mim, mas eu tenho total consciência que é dado para mim por causa do Michael. Eu estou fazendo um tributo a ele. Então, se eu subisse no palco e cantasse, sei lá, Queen, os fãs do Michael não iam estar ali. Então eu sei que o carinho é para mim, mas eu sei que é por causa dele. Então é muito especial para mim. É uma relação que eu prezo muito, que eu tomo muito cuidado. Eu tomo muito cuidado de saber até que ponto é para mim, até que ponto é por causa do Michael. E eu respeito muito não só o Michael, mas o sentimento da galera também. Então é uma coisa muito especial para mim. Se houvesse uma palavra que eu pudesse te dizer para explicar o quanto, eu usaria, mas não tem. Certo. E no meio de tudo isso, né, da sua vida, do seu crescimento, você foi fazendo uma coleção, né, de coisas, de itens do Michael, né? E talvez acredito que um dos itens mais especiais para você seja uma jaqueta, né, que muitos acreditam que você comprou, mas que na verdade você ganhou. Como que foi essa questão de você ter ganhado essa jaqueta e como é ter em suas mãos e poder cuidar de um bem que é tão precioso? Cara, eu nunca imaginei isso daí, foi muito louco, porque eu já colecionava coisas, de vez em quando eu entrava no Mercado Livre, eBay, essas coisas assim. Antigamente tinha uns fóruns também, mas fórum já caiu, já não tem mais muito isso. E aí um dia eu entrei no eBay e tava a jaqueta lá, e aí eu olhei a jaqueta e falei, pô, eu sei do que se trata. E aí eu peguei e falei, mandei uma mensagem em português e tal, o cara... Eu falei, olha, você não pode dar o seu contato, né, no eBay. Eu falei, olha o meu nome e me procura que você vai conseguir achar fácil. Aí ele digitou Rodrigo Teaser, me encontrou. E aí, coisa de... Eu não sei se foi no mesmo dia, eu não me lembro agora se foi no mesmo dia seguinte, ele me ligou e falou, cara, pô, como é que você tá? Como é que você sabe dessa jaqueta e tal? Porque o anúncio era só de venda, não especificava nada. Eu falei, olha, como no anúncio você colocou que a jaqueta se encontra com o mesmo dono que foi esquecido, eu falei, se tá com o mesmo dono, é um brasileiro, por isso que eu falei tudo em português. E aí ele falou que pesquisou sobre minha vida e tal, só que ele falou que a jaqueta estava sendo negociada. Ele estava negociando ela com uma Hard Rock Café. Eu falei, olha,
Tranquilo, então boas vendas pra você e tal. Aí eu falei a verdade, eu falei, eu só queria muito poder ver a jaqueta pessoalmente, tocar na jaqueta de alguma forma e tal. E aí de início ele falou, não, não é possível, não vai rolar, não tem como. E aí eu falei, tranquilo, eu entendo, eu compreendo. Só que ele me ligou de novo. E ele falou, pô, Rodrigo, você não quer ficar com essa jaqueta? Mas se você não compra, eu falei, putz, cara, não dá, quem sou eu pra competir com a hard rock? Eu falei, eu não tenho como. E assim, o valor que ele queria na jaqueta, nem se eu vendesse o carro que eu tinha na época, eu comprava. Então, não tenho como, infelizmente não dá. E aí, passou um tempo, ele me ligava e a gente acabou trocando várias vezes telefonema, conversando e tudo mais. E aí ele chegou pra mim e falou, eu não tá dando certo a minha negociação, porque a venda em si tinha dado certo, mas a briga deles era quem ia pagar o seguro. Porque era um bem muito valioso e para você enviar para fora com o seguro, você não tem como assegurar. Que valor você vai pôr numa jaqueta dessa? Você vai assegurar o valor da venda? Se você assegurar o valor da venda, você vai gerar um imposto alto. Então foi uma briga em torno disso. Aí um belo dia ele me ligou e falou, Rodrigo, quer saber? O negócio lá com os gringos não tá dando certo, tá dando tudo errado. Às vezes o Michael esqueceu essa jaqueta aqui e o nosso caminho se cruzou porque um dia ela tinha que ser tua, então vem aqui pra gente conversar e eu não quero mais saber, essa jaqueta vai ficar com você e tudo mais. E aí eu fui lá conversar com ele, no dia que eu vi a jaqueta eu nem acreditei. E, pô, cara, foi muito incrível porque além da jaqueta ele me mostrou, quase ninguém sabe disso, mas esse cara era o dono original da gravação do show da Argentina, da Dangerous Tour Argentina. E aí ele me mostrou essa gravação, eu lembro que eu assisti umas 2, 3 vezes na casa dele até que a gravação pudesse sair. E, cara, foi uma coisa muito especial, não só por eu poder ter a jaqueta e poder ter um bem que um dia o Michael vestiu, mas uma coisa também que me fez muito bem nisso tudo foi poder trocar uma ideia com esse cara. Ele dirigiu para o Michael todos os dias que o Michael esteve aqui, e foi muito bacana ele falar que o Michael, de todo mundo que ele já transportou, e esse cara teve uma empresa, ele transportou todos os artistas e chefes de estado que você imagina, de 91 a 99. Então ele transportou Michael Jackson, Madonna, Kiss, Bon Jovi, Rolling Stones, transportou primeiro-ministro de um monte de lugar, presidentes, enfim. E ele falou que de todo mundo que ele transportou, o Michael foi o cara mais carinhoso, mais educado, mais respeitoso. Era a pessoa que fazia questão de todo dia de manhã olhar no olho dele e falar bom dia. Quando eu ia embora, fazia questão de olhar no olho e falar boa noite. Então, esse episódio todo da jaqueta e tudo que representa é uma coisa que eu guardo com muito carinho por isso. Não só pela jaqueta, que é uma coisa que eu nunca vou me desfazer disso, mas por toda a história que veio junto também, eu achei muito especial. E um momento muito especial também, né, vale recordar aqui, foi o dia que você retém a jaqueta. Mas um dia você chegou a colocar a coroa do rei, né? Num show lá no Tom Brasil, quando levaram um chapéu que o próprio Michael usou. Como É, foi usar essa coroa pra você? cara, o meu amigo Marcos Monteiro, ele, enfim, loucuras de colecionador, que só quem sabe. Ele fez uma loucura aí, comprou um chapéu que foi utilizado pelo Michael. O chapéu vem todo certificado, autenticidade, reconhecendo a autenticidade do chapéu e tudo mais. E ele falava, cara, eu comprei, você tem que ver, você tem que ver. E eu meio que evitando ver, eu não queria muito ver o chapéu. Eu tava, não quero ver, não quero ver. Quando eu estiver preparado, eu vejo, não quero ver. E aí ele falava, não, você tem que ver um dia e dançar com ele. Eu falava, não, de forma nenhuma, de forma nenhuma, não, de forma nenhuma. E aí um dia no Tom Brasil, num momento muito especial, porque quando a gente montou esse show, o primeiro lugar que a gente levou o show para tentar fazer o show foi o Tom Brasil. E na ocasião que a gente levou o show lá, que era HSBC, eles falaram, a casa não abre para esse tipo de show, não é o perfil da casa e tal. E aí eu falei, beleza, um dia quem sabe. E aí, pô, no dia que a gente tava lá fazendo o nosso primeiro show, com a casa esgotada praticamente, ou esgotada, não me recordo. Esgotado, tava esgotado. Porque Foi. na segunda vez não esgotou. A gente esgotou 2 vezes lá. A primeira e a terceira. A segunda não. Aí a primeira vez, aquela baita emoção que eu tava, eu acabei de dançar Billie o Marcos Monteiro, sem me avisar, sem me dar uma dica, me chega e bota o chapéu no palco.
Eu me lembro que eu só voltei pra ele e fiz, não, 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 não. E aí já era, a galera começou a falar, eu falei, não, cara, pelo amor de Deus. E aí ele falou, vai, a galera já começou a gritar. E foi uma coisa muito louca, porque é um chapéu, é um objeto, é um chapéu. Se você pegar qualquer chapéu por aí, é um chapéu. Mas o que vem junto dele, todo o peso da história e tudo mais, é tão incrível que eu juro por Deus. Tem foto disso, tem vídeo. A hora que eu botei o chapéu na cabeça, a impressão que eu tinha é que ele pesava uns 30 quilos. Porque eu botei na cabeça e meu corpo ia pesando, porque eu falava, meu Deus. E eu só conseguia chorar mesmo. Aí eu dancei só um trechinho de Billie Jean, que foi muito já pra mim. E foi muito incrível poder usar o chapéu que ele usou. Porque as pessoas pensam que eu fico botando a jaqueta, ou que eu fico vestindo a jaqueta e tudo mais, mas eu não faço isso. Não sei. Eu não acho que seria respeitoso, então eu não fico vestindo. Eu vesti a jaqueta, eu juro. Eu acho que hoje, se eu vestir a jaqueta, acho que 6, 7 vezes na minha vida é muito. E todas as vezes que eu vesti foi porque alguém pediu mesmo. Mas eu acho que não chega nem isso, pra te falar a verdade. E aí, pô, botar o chapéu no palco, a galera lá cantando, dançando, foi uma emoção muito grande, cara. Porque na hora que você põe o chapéu, você pensa, caramba, ele vestiu isso, ele dançou num palco com isso daqui, né? Tipo, que emoção ele sentiu nesse momento e ele passou para as pessoas no dia que ele usou esse chapéu? Não sei. Então, para mim, foi um desses momentos surreais aí que a vida apresenta pra gente. E eu reafirmo isso que você falou, Rodrigo, porque eu tive a oportunidade ao final do show também de chegar próximo a esse chapéu. Eu não queria nem pegar ele na minha mão. Eu desmontei quando eu olhei para ele, né? Mas É quando eu incrível. peguei, reafirmo, tem um peso que é sobrenatural, uma energia muito positiva e muito boa, que é a energia do Michael que é passada ali com certeza, né? É. Só dando continuidade aqui então, você teve aí a presença, né, do Lavelle Smith aqui no Brasil, né? É. Com você já 2 vezes, né? A segunda vez agora ele permaneceu bastante tempo, foi em bastante lugar, né? E o Lavelle Smith, para quem não sabe, foi coreógrafo do Michael por 23 anos, né? Quase a metade da vida do Michael ele esteve ao lado do Michael, né? Ele começou como bailarino Uhum. e depois como coreógrafo. Certo. E o último trabalho dele, na verdade, com o Michael foi foi um evento para os democratas. Foi um evento que foi organizado pelo Bill Clinton. Uhum. E nesse evento, na verdade, o Lavelle, além de assinar como coreógrafo, ele dirige também todo o evento. Então ele conviveu com o Michael muito tempo, tem muitas histórias. E o Michael que ele apresenta nessas conversas, com certeza vocês conversaram bastante. Nessas conversas, o Michael que ele te apresenta, que ele conta pra você, é o mesmo Michael que você sempre imaginou? É o mesmo Michael. É que assim, eu sempre tomo muito cuidado da forma como eu falo, como eu enxergo o Michael, porque cada fã enxerga de uma forma. E eu entendo que cada fã monta o seu próprio Michael. Mas eu sempre enxerguei o Michael como um ser humano. Eu enxergo ele como uma pessoa, um ser humano, só que acima da média. Mas sem perder as características humanas. Porque às vezes quando a gente bota uma pessoa num pedestal ou num lugar acima, a gente pode esquecer ou confundir as características humanas da pessoa. Então, não importa o quão grandioso, talentoso, especial ele fosse, ele continuava sendo um ser humano. Então ele podia errar, ele podia sofrer, ele chorava, ele sofria, ele ficava com raiva. Então eu sempre enxerguei o Michael dessa forma. E o Michael que o Lavelle me apresenta é um cara totalmente dentro da forma que eu enxergava, extremamente brincalhão, extremamente palhaço mesmo. E assim, tem uma coisa que o Lavelle me confirma nas conversas que eu só fui descobrir depois que o Michael partiu, quando eu comecei a ler muitos livros. Tem um depoimento do Lionel Rich, que o Lionel Rich fala o quanto o Michael era inseguro. E aí tem um livro do Bruce Weedin que, de certa forma, também deixa um pouco claro que o Michael era inseguro. E aí também tem um livro onde tem um depoimento do Ted Riley, que produziu o Michael. Enfim, quando você vai vendo alguns indícios e você fala, nossa, como pode esse cara? Será que ele tinha essa insegurança? E aí o Lavelle me constatou, me confirmou isso. Que, assim, o Michael ele era tão grandioso e, assim,
o maior rival do Michael era ele mesmo. Porque se superar não devia ser fácil, a pressão que ele enfrentava não era fácil. Então, até esse traço de humanidade, ele trazia dentro dele de uma forma muito forte, a insegurança. Então, as histórias que o Lavelli conta são incríveis. Na verdade, assim, desde a primeira vez que o Lavelli veio, eu insisto para ele escrever um livro. Eu sei que livro de pessoas que trabalharam com o Michael são coisas que dividem opiniões. E, assim, eu não sei o que motivou cada pessoa que escreveu um livro sobre o Michael a escrever. Mas eu tento motivar o Lavelli porque tem muitas histórias que ele conta para mim e que eu não me vejo no direito de contar porque não é minha vida. Mas que eu gostaria que os fãs soubessem. Eu gostaria que todo mundo pudesse saber. Então, vira e mexe numa entrevista dele, eu falo, conta aquilo, conta aquilo, conta aquilo. Porque eu acho que é valioso demais. E as pessoas que trabalharam com o Michael, eu percebo isso no Lavelli, não só no Lavelli, mas em outras pessoas que eu já tive a oportunidade de conversar, elas não fazem ideia da importância daquilo, porque elas viveram a história. Para elas é um capítulo na vida delas. Mas pra gente não, pra gente é uma história linda. E como eles viveram essa história, para eles é natural. Então eu vivo pedindo, eu falo para ele, poxa, escreve um livro, porque tem tanta história bacana. Existem momentos tristes também, sabe? Tem coisas que ele conta que você fala, puxa, ninguém imaginou o sofrimento disso. Ou, na verdade, a gente que é fã podia imaginar sim. Mas são coisas que são coisas que para mim só constatam a grandeza do Michael, porque diante dessas coisas ele poderia se tornar uma pessoa, digamos, menos brilhante. Mas não, ele continuou optando por ser um cara especial e um cara que levava uma mensagem